Já comecei imprimindo a minha arte e tá imprimindo, né? Eu tô imprimindo essa arte aqui na L4260, utilizando o papel fotográfico adesivo, porque assim a qualidade de imagem fica bem melhor e ainda, né, me fornece a facilidade do adesivo, que ele é autoadesivo, eu não preciso de passar cola para eu conseguir montar aqui o meu projeto, tá? Então é só deixar imprimir todas as capas. Vocês não precisam mexer em nada, utilizem programas como Corel ou o Studio para que ele não mexa na medida do arquivo, tá bom? Ao invés de vocês converterem, é só vocês utilizarem o programa correto. Utilizei aqui esse papel, que é o papel da Masterprint. Não tô recebendo nada por ele, mas é mesmo porque eu gosto da qualidade, né? É muito raro eles errarem, mas na maioria das vezes dá certo. E é esse que tem um desenho do mico-leão dourado na capa. Eu imprimi toda a minha arte. E para aproveitar como a minha lombada ela é estreitinha, né, que eu vou mostrar aqui para vocês, ela é bem estreitinha. Aí eu aproveitei e imprimi o post-it e imprimi também um chaveirinho. E dava até para eu imprimir, eu acho que outro post-it aqui utilizando essa mesma folha. Imprimi também minha guarda, né, que é no papel couché adesivo. Imprimi na jato de tinta, por isso que eu tô mostrando aqui para vocês que a qualidade dela fica impecável. Pode passar a mão, ela não risca, ela não mancha, ela fica super sequinha e eu utilizo a marca que eu mesmo não tô conseguindo enxergar direitinho, por isso que eu tô mostrando aqui para vocês mais de perto, porque é o que eu utilizo, tá, gente? Mas eu já testei outros também e deu certo. Nunca tive problema com impressão aqui, não. E eu precisei de fazer a impressão em duas folhas. Agora aqui, para poder fazer a minha, a minha divisória, eu vou imprimir. Eu escolhi aqui, só selecionei para imprimir a página atual. Vou ali nas minhas configurações, eu já deixo aqui salvo em gloss. Por quê? Porque tem uma configuração em papel comum, alta qualidade e não inverte também não, tá? Apliquei aqui para poder fazer minha impressão. Dei um imprimir. Pronto. Aí ele vai sair a minha primeira parte. Vou ensinar para vocês nessa etapa como é que vocês vão fazer se não tiverem plotter de recorte, tá? Virei a folha e vou voltar ela para minha impressora. Por quê? Agora eu vou imprimir o verso, que também é muito fácil. Eu só coloquei lá na impressora para imprimir em alta qualidade sem alterar margem ou tamanho. Pronto, ela fica assim, bem bonitinha. Agora é a hora da gente laminar toda essa estrutura. Eu utilizo a laminadora com suporte, porque assim eu tenho uma garantia que o meu papel não vai enrugar, além do mais, que ela me dá aquela praticidade e aquela agilidade. Essa folha que eu coloquei aqui atravessada, ela vai sair toda enrugada, porque ela tá captando, né, tudo que tiver de enrugar, ela vai enrugar agora. E ela era uma folha que eu ia descartar, porque eu imprimi e manchou, por algum motivo manchou, não sei o que aconteceu. Então, como eu ia descartar, eu aproveitei. É uma ótima dica, tá? Não amassem o papel que tá no lixo. Sempre vocês vão precisar para utilizar em outra coisa, às vezes para fazer esse descarte, por exemplo, né, para poder passar pela laminadora ou cortar o papel por baixo na guilhotina. Então, dá para utilizar para várias coisas. Eu só mesmo deixo para descartar total quando eu vou colocar ali no saquinho de lixo, aí eu embolo. No mais, eu vou utilizando, vou pegando elas ali, ó, que eu sempre tenho um jeito para utilizar ela para outras coisas. E eu passei aqui as minhas 3 folhas que eu imprimi tudo no papel gloss. E normalmente quando eu imprimo no gloss eu gosto de utilizar o BOPP brilho. Mas nesse eu não resisti, eu utilizei o mate. Mas o mate ele enruga bem menos quando tá impresso, né? O BOPP fosco enruga bem menos quando tá impresso no papel mate. E depois eu peguei de novo a minha folhinha ali, coloquei ela, encaixei ela ali por dentro, era a minha folha de descarte. Cortei e dei uma leve puxadinha quando ela finalizou lá atrás para não dar problema. Para laminar agora, a nossa divisória, ela é bem fácil também, tá? Vocês só precisam ficar atento nisso. Puxem um pouquinho da folha do BOPP passando, coloquem lá para dentro da laminadora e ao invés de vocês puxarem a parte de cima, vocês vão ficar segurando a parte de baixo, para que ele fique bem lisinho. E vão deixar passar na laminadora ali
até chegar ao final. Sim, essa tática super funciona. Eu prefiro mais a minha guarda laminada do que colocar aquele pedacinho de polacil na ponta. Eu acho que aquele acabamento não fica bonitinho, isso é algo pessoal mesmo, meu mesmo, né? Então, como eu quero ensinar para vocês da maneira que eu faço, por isso que eu tô mostrando dessa forma aqui no vídeo para vocês. Ela dura o ano inteiro, ela tá laminada dos dois lados. E ainda, né, por estar laminado no BOPP fosco, se vocês quiserem, dá até para escrever alguma coisa na parte de trás também. O BOPP fosco, ele não atrapalha a escrita, tá bom? Quando eu chego aqui no meu finalzinho, eu tô ainda puxando, tá? Eu tento deixar o máximo possível, até chegando bem pertinho ali, ó. Quando tá chegando no meu finalzinho, aí sim eu pego o estilete e corto. E agora eu fico segurando lá pela parte de trás, para que o adesivo ele não grude no rolete, né? Eu tô até dando uma leve puxadinha para ele não grudar no rolete e assim eu consigo tirar a minha divisória totalmente laminada e super lisinha. E para fazer o corte é só utilizar régua e estilete bem amoladinho. Eu deixei uma linha mais escura nesse projeto, que é justamente para que vocês consigam se guiar por essa linha e assim vai ficar muito mais fácil de cortar. Então, vocês coloquem a régua passando um pouquinho para o lado de dentro, mas é pouca coisa, 1 milímetrozinho para o lado de dentro, para que não fique aparecendo a linha mais escura, tá? Essa linha é só para vocês usarem mesmo como guia. E outra observação que eu não falei lá na frente, mas a arte que está na parte de trás, ela é maior do que a minha divisória na parte da frente. Assim, eu tenho uma segurança de que eu estou cortando e lá atrás vai sair certinho, não vai atrapalhar em nada aqui no meu projeto. Depois que eu cortei, separei aqui, né, minha parte da folha, eu vou pegar o estilete e fazer esses cantinhos aqui, que também é bem simples. E olha como que ficou certinho. Pronto, uma divisória super fácil de fazer e já fácil aí para vocês cortarem. Quem quiser pode cortar na plotter também, porque tem arquivo aí compatível com plotter, tá? Compatível com a silhuete. Depois eu vou separar aqui as minhas partes da folha. Eu passo o estilete bem devagarzinho aqui, só mesmo na parte do BOPP, tá? Para que eu consiga separar. E depois é fazer aquele refile básico. Como aqui a minha folha não tem muita margem, né, para refilar, eu tento cortar mais o BOPP do que a folha, deixando quase nada, assim, um pedacinho quase nada de folha para corte, né? Porque assim eu consigo aproveitar ao máximo a toda a minha impressão e não vai ficar errado, tá? Desse jeitinho que eu tô mostrando aqui para vocês vai dar super certo. Lembrando que a minha impressão foi feita sem margem alguma. E vocês, caso a impressora não faça esse tipo de impressão, procurem vídeos na internet se tem como adaptar para que vocês consigam fazer também sem margem. Assim vocês não vão ter dificuldade alguma. Pelo tamanho, né, das capas que são necessárias para os tipos de projetos, né, por esses tipos de fichários, não tem jeito, precisa de imprimir sem margem. Ah, mas se ficou uma borda branca, o que eu faço? Não remove a borda branca, vocês vão usar a borda branca como vira, aí vai dar certo também. E aqui eu vou separar a minha lombada, que também eu refilei toda certinha, não precisa ficar deixando um pouco para dentro, nem um pouco para fora, só refila mesmo em cima da linha aí, que dá certo. Até porque a gente vai fazer ela, né, tem uma margem aí de vira, e o que tiver de defeitinho, o que passar algum corte mal feito, vai ficar tampado para o lado de dentro com a guarda, então não tem problema. O papelão que eu utilizei aqui, ele é um papelão de gramatura de 1,9, é o que eu mais utilizo. Dá para utilizar com 1,7? Dá, mas aí a qualidade reduz. Sempre recomendo que vocês escolham muito bem o material de vocês. É assim que a gente agrega valor. Não adianta eu falar para vocês que vocês podem vender um fichário a R$ 300 ou a 350 se vocês estão colocando um material com baixa qualidade. Aí não tem como vocês cobrarem esse valor. Vocês não estão entregando um produto com alta qualidade para o cliente, alta durabilidade. Fiz aqui as minhas marcações e logo eu vou mostrar para vocês qual a medida correta que vai ficar, tá? Mas nesse dado momento aqui, ele tem 18 por 22. Então, eu marquei 18 em cima, 18 embaixo, depois eu marquei 22 subindo aqui
E pronto, risquei. Esse cortezinho eu tô mostrando assim como eu marco, só para ficar mais fácil para vocês. Depois eu coloquei a minha outra placa por baixo, porque aí eu tenho segurança que as minhas duas placas estão totalmente iguais. Tô pressionando somente a régua para fazer esse corte. E o meu estilete, ele tava já perdendo um pouquinho do corte, então até por isso eu demorei um pouco mais para poder cortar aqui o papelão. Mas quando o estilete tá bem amoladinho, ele vai bem mais rápido, igual esse aqui, ó. Foi bem mais rápido, ele já tava mais amoladinho. Para poder fazer a minha lombada, eu meço a altura da minha capa, que eu acabei de cortar mesmo, porque aí vai ficar mais fácil. Esse papelão aqui, ele tem uma medida de um A4, por isso que eu precisei de cortar. E vocês não vão descartar esses pedacinhos que sobraram, não. Guardem eles aí, porque sempre tem utilidade para fazer lombada, para fazer projetos menores, para fazer cortes menores. Então, eu medi a altura e depois eu fiz um corte aqui de 4 centímetros de largura. Pronto. E temos toda a nossa estrutura cortada. As capas têm 18 por 22 e a lombada 4 por 22. Para a gente fazer a montagem, eu peguei aqui uma das minhas capas, puxei um pouquinho o liner, porque assim eu não fico batendo a mão, tá? Por isso que eu só faço desse jeito, eu puxo um pouquinho, coloco o meu espaçamento. A minha régua aqui, ela tem 1,5, tá? De espaçamento. Vou encaixar aqui uma das minhas capas e depois eu vou tirar, refilar essas quininhas para a gente conseguir fazer o nosso cantinho metrato. Vocês conseguem fazer isso aí também na tesoura, mas eu acho, né, que funciona muito mais e é mais seguro vocês fazerem com a reguinha. Também precisam de criar aderência. Aderência, gente, simplesmente é o papel ficar com o máximo de contato possível com o papelão e assim não correr o risco de criar bolha ou descolar. Vou puxar agora da seguinte forma, puxei primeiro as minhas partes menores, peguei minha espátula, virei para a partezinha de dentro, encurvando assim mesmo, para ficar bem redondinho aqui nessas quininhas, né? Esse papelzinho ficar mais para dentro. Peguei minha espátula, passei na quininha aqui também, marcando o papel, e vou puxar agora na lateral oposta, tá? Vocês podem começar fazendo as duas partes menores e depois fazendo as duas maiores ou vice-versa. Isso não vai alterar, desde que vocês façam oposto com oposto, porque assim a gente vai ter um cantinho, um acabamento muito mais perfeito. É dessa forma que faz esse tipo de acabamento. Sempre passem a espátula ou marcador, qualquer coisinha aí que vocês consigam marcar as laterais também, para que o papelão fique quadradinho, ele não pode perder o formato dele, ele não é abaulado, ele é quadrado. Peguei agora a minha lombada com o espaçamento novamente de 1,5 e minha régua, né, de 1,5, vou colocar minha lombada de 4 por 22, vou criar novamente aquela aderência, tendo segurança que tá bem coladinho. Vocês viram que até grudou um pouquinho ali no papel. Não vou tirar canto algum aqui, eu simplesmente vou puxar ele para minha parte de dentro e deixar bem marcadinho aqui a minha lombada. Vou puxar somente na parte de cima e na parte de baixo. Nas laterais eu não vou mexer nelas agora não, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o que a gente vai precisar de fazer. Para ficar com um acabamento bem mais bonitinho, eu também dou uma puxadinha e marco as laterais, mas eu não dobro elas para dentro, tá? Eu só faço assim para poder ficar mais bonitinho e o acabamento vocês vão ver lá no final que vai dar um resultado muito lindo. Peguei aqui o meu liner da parte que não gruda, tá? Até mostrei para vocês que não gruda. Vou pegar novamente a minha espátula e deixar aquela marcação que eu tinha feito antes mais marcadinha, porque assim eu consigo encaixar as minhas capas nesse projeto. Vou tirar um pouco agora do line para poder montar a minha outra capa. Deixa eu falar uma coisinha muito importante aqui para vocês. Como eu disse, vocês escolhendo um bom material, vocês vão ter um produto de qualidade. Escolher o papel fotográfico com a qualidade legal vai economizar e muito tempo de vocês de ficarem criando a aderência, né? Vocês vão passar ele, vão criar a aderência, pode passar ele no cilindro de massa, sim, cilindro de massa normal, para poder fixar um pouco mais e economizar tempo de vocês ficarem aqui, passando a espátula. E depois vocês vão e terminam o projeto. Eu tenho certeza que vocês vão ter um produto que vai durar muito. E o cliente de vocês é óbvio que vai voltar.
vai comprar para a irmã, vai comprar para o pai, vai comprar para a tia, vai comprar para a mãe, vai comprar para alguém para presentear, porque sabe que o produto que vocês estão oferecendo para eles é um produto de alta qualidade. E isso é o que faz o diferencial de uma pessoa para outra. Por que que eu faço as mesmas coisas e ali a pessoa consegue vender por um valor mais caro e eu não consigo? Quando eu falo o meu preço, alguém vira para mim e fala, tá caro. A primeira coisa que vocês precisam de entender é que aquele cliente falou que tá caro para vocês, ele não é um cliente para vocês, tá? Então vamos lá, seguir o nosso projeto, que daqui a pouco eu volto aí nesse assunto. Vou pegar agora a minha fita dupla face. Essa fita dupla face vermelhinha aqui, ela fica transparente, tá? E ela é muito, muito, muito fixa. Ela tem uma fixação sobrenatural. Eu tentei depois arrancar, ela saiu todo o meu adesivo do papel fotográfico, saiu até um pedaço do papelão, mas ela não saiu. Então eu amei essa fita, dá para fazer projetos mais estruturados, mais pesados, né? Que vão levar ali um miolo mais pesado, uma ferragem, um... dá para fazer. Ela super aguenta o peso. Peguei aqui a minha espátulazinha, vou passar por cima para criar aquela aderência básica. Sim, tudo a gente precisa de criar aderência que vai levar adesivo. Puxei um pouquinho do liner com o estilete e depois o restante com a mão. Agora é mirar. Não mirem nessa posição que eu tô mostrando para vocês, não. Essa lombadinha, ela precisa ficar do lado virada para lá, né, para pro outro lado. Eu encaixei ela errado, tá? Então, e depois que eu coloquei aqui, como eu disse para vocês, a fixação dela é tão firme, tão rígida que eu não consegui mexer. Mas vocês podem, olha, tá vendo? Ficou de cabeça para baixo. Então tem que vocês coloquem a lombada virada para o outro lado. Não coloquem na posição que eu mostrei, não, tá? Aqui é só mesmo para eu continuar mostrando o tutorial para vocês, porque senão eu teria que regravar tudo de novo para chegar nesse ponto aqui. Regravar não, refazer tudo de novo para chegar nesse ponto aqui. Coloquei novamente a minha fitinha vermelha na outra parte, né, que é a contracapa. Cortei aqui com estilete. Tomem cuidado, porque estilete corta muito e a gente tem acidentes todos os dias com ele, quase todos os dias, quando a gente não fica atento, tá? Passei de novo a minha espátulazinha, vou retirar o liner e vou colar ali. Aí, como eu tava explicando para vocês em questão, assim, de como vocês vão abordar os seus clientes e falar que vocês têm algo diferente, por isso que o seu valor é aquele, é vocês não ficarem, ai, nossa, mas meu produto é assim, Não, vocês simplesmente criem um catálogo atrativo, altamente atrativo, tanto no WhatsApp quanto no Instagram. Coloquem fotos que valorizem o produto de vocês, fotos claras, fotos bem nítidas do produto. Virei aqui o meu projeto, vou pegar minha espátula e passar por debaixo aqui, lembrando que essa parte do liner, ela não está colando, tá? Por isso que eu consegui fazer isso. Agora é fazer aqui a nossa guarda, que eu tinha impresso tudo em quê? Em papel couché, isso mesmo. Vou refilar somente essas bordas aqui de baixo e, por algum motivo, saiu uma linhazinha branca ali e olha que eu fiz uma impressão na minha impressora que imprime sem borda, mas mesmo assim ela deixou essa bordinha. Pode acontecer por, às vezes, eu não ter regulado a reguinha que fica na impressora, que é onde fica as folhinhas, eu não ter regulado direito. Aí ela vai, acontece mesmo de colocar, deixar, né, essa margenzinha, mas não tem problema, ela não vai interferir. Como é muito pequenininha, vocês podem remover se acaso, né, por acaso acontecer. Desde que ela seja bem pequenininha assim. Agora, se for uma margem muito grande, né, se você, não, então eu posso imprimir na impressora sem borda, com borda, quer dizer, né? Não, não pode, com borda não dá certo. Aí vocês precisariam de fazer mais de uma emenda. E no meu caso aqui ficou, olha, muito estreitinho, um pedacinho de nada. Não vai intervir, não vai interferir em nada no meu resultado final. Tirei e agora é fazer um encaixe, tá? Das minhas guardas no projeto. Como ali, ó, sabe essa parte onde que tá com o adesivo pra cima? Vocês podem colocar uma proteçãozinha pra não ficar grudando, porque até pra medir fica um pouquinho ruim, tá? Mas aqui pra mim deu certo. Eu me tirei um pouquinho do liner, não pressionei ali a minha guarda, né, em cima do adesivo por enquanto, deixei primeiro pra eu medir, pra depois eu pressionar e assim eu consegui um acabamento bem mais
certinho, né? Bem mais bonitinho. Depois que eu acertei, é só ir puxando e empurrando a minha parte aqui do meu adesivo com a mão mesmo, para a parte de baixo, até que eu veja que tá tudo certinho. E depois, óbvio, pegar a espátula, criar a aderência e subindo aqui para a gente poder marcar todas essas marcaçõezinhas, o que tiver de canaleta, que apesar que a canaleta nesse projeto é muito pequenininha. E depois eu fiz a mesma coisa do outro lado, até que, olha, a minha lindinha ali do meio, tá vendo? Ela encaixou certinho, porque a guarda já tá certinha, tá? Isso eu também medi antes, eu medi para ver se estava tudo certinho, até para ficar certo aí para vocês também. Se vocês imprimiram certo, imprimiram correto, vai ficar certinho, a lindinha vai ficar encontrando uma com a outra. E aqui é a nossa estrutura, olha que coisa mais linda que ficou. Eu apaixonei, simplesmente apaixonei nessa lombada. Ficou realmente muito delicada. Para a gente poder fazer o acabamento, se não tem balancinho, não tem problema, a gente consegue aplicar a cantoneira aqui com o alicate. É só vocês irem pressionando ele para baixo, né? A nossa cantoneirazinha e pegando um alicate que seja quadradinho assim. E olha que legal que fica, muito simples e sem precisar de maquinário. Fiz isso, né, em todas as quinas do meu projeto. Como é um projeto grande e pesado, eu aconselho vocês colocarem sim a cantoneira. Além de que ela valoriza e muito o projeto. Eu paguei mais ou menos em R$ 1 em cada cantoneira, ou seja, eu aumentei R$ 4 no valor de custo do meu material. Uma dica que eu falo para vocês, quando vocês forem calcular o valor do produto final, vocês somem esses R$ 4 aí e multipliquem ele por 2. Ou seja, ao invés de vocês falarem que o material custou R$ 4, vai custar para vocês 8. Por quê? Porque pode acontecer de haver algum desperdício, vocês às vezes amassou, fez alguma coisinha de errado, então tudo isso a gente tem que contar no valor do material para que a gente não leve prejuízo algum. Vou marcar aqui com um lapisinho aonde vai ficar os buraquinhos da minha garra e com a minha Crop-A-Dile, utilizando o buraquinho menor, eu vou furar aquelas marcaçõezinhas que a gente fez. Eu nem preciso desse guia, essa reguinha aqui de baixo. Como eu medi direto na minha garra, né, já sabendo que eu preciso de deixar essa garra com espaço mais ou menos de 0,5 centímetro da borda, ou seja, meio centímetro da borda, ela precisa de ficar um pouco para dentro, tá? Porque assim a gente vai ter um acabamento mais bonitinho na nossa garra. Para colocá-la, vocês podem utilizar o rebite que ele tem acabamento nos dois lados ou podem colocar o acabamento pro lado de fora, ou seja, essa parte onde fica o buraquinho, eu vou colocar aqui por cima. E a parte que vai o acabamento mesmo, né? A parte do acabamento, que é aquela cabecinha, eu vou deixar para o lado de fora. E esse rebite que eu tô utilizando aqui, ele é o rebite de 1, é o número 1, né? Eu comprei ele desse jeito, como sendo o número 1. Sempre procurem colocar o rebite da mesma cor da garra, porque assim o acabamento fica mais bonito. Mas, por exemplo, já ocorreu de eu ter uma garra prata e eu precisar de colocar um rebite dourado. Mas aí eu fui e coloquei outros detalhes dourados também, para que eu fizesse ali uma combinação entre o rebite e a garra, entre a garra e os outros detalhes. E assim o meu projeto ficou bonitinho. Agora, para fechar, eu vou utilizar o balancinho, encaixando bem aquela parte do buraquinho para a parte de baixo, porque assim eu sei que vai ficar seguro. E vocês podem utilizar também a Crop-A-Dile para fechar esse rebite. Porém, precisa de fazer muito mais força e tomar muito mais cuidado para não amassar, não ficar com acabamento feinho. Eu recomendo muito que vocês comprem o balancinho. Vocês vão poder utilizar para outras coisas e vários outros projetos. E aqui toda a nossa estrutura montadinha. Olha que acabamento mais perfeito que fica. Um projeto realmente chama muita atenção. Aqui na minha garrinha, né, de prancheta, eu tirei aquela parte de cima porque eu não vou utilizar. Marquei com lápis os buraquinhos e vou furar novamente aqui com a minha Crop-A-Dile. Também vou precisar de colocar o rebite aqui para poder fazer o acabamento da minha pranchetinha. É basicamente colocar essa garra de prancheta, é basicamente colocar uma garra de fichário. É o mesmo sistema, tá? E o acabamento, novamente, eu deixei para o lado de fora. Por favor, deixem o acabamento para o lado de fora, porque assim vai ficar um projeto muito mais elaboradinho, muito mais bonitinho. A não ser
né? Naquela situação que eu falei pra vocês, quando tem acabamento dos dois lados. Mas aí é um material que é um pouco mais caro do que esse daqui, então muitas vezes não compensa. Vocês podem só deixar, colocar dessa forma que eu mostrei aqui mesmo, que dá certo. Pronto, vocês já economizaram aí um pouquinho, tá? Porque somando, né, se vocês ficarem, tá, mas eu vou comprar um material caro demais, sem necessidade, no resultado final fica muito caro para produzir. E a gente tem que reduzir custo também, tá? Para que a gente veja lucro, né? Faça sentido financeiramente para a gente esse tipo de projeto. Depois que eu coloquei já a nossa estrutura toda montada, agora é hora de encaixar os nossos miolinhos, que eu peguei e coloquei de um lado o miolinho da prancheta. Muito lindinho esse miolinho. Esse arquivo tá aí também para vocês imprimirem. Imprimi ele no papel de 120 gramas, tá? Mas deixa eu mostrar aqui uma coisa que vocês podem fazer também, antes que a gente encaixe o material de volta. Furei aqui 2 buraquinhos, bem pequenininhos, com a minha parte da Crocodile menor, tá? Não tô furando no olhômetro, eu medi antes. Vocês podem utilizar algum gabarito aí de furo de ilhóis, que também dá certo pra gente poder fazer o buraquinho mais bem feitinho. E pra gente conseguir passar o elástico mais fácil, eu corto ele inclinadinho assim, deixando essa pontinha, que é por ela que eu consigo passar o meu elástico. Vocês podem agora utilizar um passante de elástico, um bottom passante, que é o que eu utilizei aqui. Não mostrei em detalhes para vocês, porque aqui é uma arte assim que vocês podem brincar, ou podem até deixar sem. Porém, novamente, a gente entra naquela questão de agregar valor, né? Se vocês colocam um passantezinho, isso valoriza ainda mais o produto de vocês. Tipo, se o produto ia custar 90, só por você colocar o passantezinho, ele já vai custar 150. Sim, existe assim, é esse cálculo, exatamente esse cálculo. Aumenta muito, porque esteticamente ele fica mais valioso. É a estética, não é o quanto que você gastou para agregar valor, e sim o quanto você levou assim de dedicação para colocar naquele produto e como você colocou para valorizar ainda mais, viu? E novamente eu encaixei ele bem certinho ali no meu balancinho e fechei as duas pontas. Vocês viram que eu passei todo o elástico primeiro, coloquei os rebites já tudo primeiro e depois eu vim fechar. Assim eu acho que fica bem mais rápido, viu? E olha como que fica delicadinho esse passantezinho aqui de bottom. Eu simplesmente fiquei encantada com ele. Provavelmente vou utilizar em outros projetos. E o elástico aqui é só puxar bastante, bastante mesmo, e cortar bem rentezinho. Se desfiou um pouco, deixa. Podem até passar um pouquinho de isqueiro, mas não tentem ficar cortando, porque quanto mais vocês cortam, mais desfiam. A tesoura precisa estar bem amolada. A caneta que eu utilizo, vocês já sabem, né? Para quem me acompanha o meu trabalho, sabe que eu utilizo a caneta ecológica. Ela é uma caneta que é de papelão. Então, assim como o meu papelão aqui, ela adere também muito bem. E esse papel fotográfico adesivo que eu imprimi junto com a capa. Vocês poderiam também ter impresso separado para não precisar de laminar. O meu tá laminado porque eu laminei junto com a capa. Mas ele não vai descolar. E se precisar, né, se ele começar a descolar, pode passar uma fitinha adesiva, aquelas fitas tipo durex mesmo, na parte de trás, bem nessa linha que eu tô mostrando aqui pra vocês, porque aí ela não vai descolar. Sim, não vai alterar o acabamento em forma alguma e vai ficar mais segura, tá? Vai ficar mais durável. Mas é só mesmo se vocês virem que o papelão tá subindo um pouquinho. Depois eu vou encaixando a minha caneta, apertando esse pininho aqui de cima, para ver se realmente estou encaixando corretamente. Depois é só eu girar essa parte de cima para a posição que eu vou querer, né, que ela fique, para o meu desenho, né, ficar mais aparente, porque eu não deixo esse negocinho em cima do meu desenho. E para colar aqui o meu suportezinho de caneta, eu utilizo essa cola tipo Super Bonder. Eu acho que é Tech Bonder essa, né? E eu vou colocar o meu suportezinho bem aqui no meio. Eu passei bem pouquinho. E ela, como é uma cola instantânea, mas ela tem um períodozinho aí de secagem, alguns segundos. Nesse períodozinho de secagem, eu não posso tirar minha mão aqui de cima. Então, eu fico segurando aí, contando até 1, até 2, até 3, até 15. Para depois tirar a minha mão. É só uns 15 segundinhos e eu acho que já dá belezinha para o meu suportezinho ficar bem fixado aqui e eu conseguir colocar a minha caneta com segurança e quando a pessoa for puxar a caneta aqui, for tirar a caneta, ela não ter assim aquela surpresa
do suporte vir junto, né? Ao invés de vir só a caneta, o suporte veio junto. Então, o encaixe fica perfeitinho. Esse suporte aqui, ele comporta o tamanho, a medida, né, da minha caneta, por isso que dá certinho aqui para mim. E agora, agora até que enfim a gente vai colocar o nosso miolinho. Eu peguei aqui as minhas folhinhas, que eu furei tudo. Um conselho sobre esse miolo. Primeiro, eu imprimi ele no modo livreto. Tem vídeo tutorial pela internet mostrando como é que vocês fazem. Vocês precisam de abrir a garra abrindo por esses dois anéisinhos do meio, não abram nem por cima nem por baixo, porque senão vocês estragam a garra. E imprimam em papel de 120 gramas, porque esse miolo é um planner, tá? Ele é um planner diário de um lado e um planner cotidiano anual do outro lado, não datado. Então, vocês podem vender ele por vários anos aí, o ano inteiro, ele não vai ter esse problema. E eu até mostrei aqui um pouquinho mais de detalhe, nossa cartelinha de adesivos, tá? Que eu imprimi em papel fotográfico mate, não laminei, só cortei. As nossas folhinhas, que eu falei para vocês que eu imprimi na gramatura de 120 gramas. Vocês podem imprimir no 90, pode, mas como é um planner, eu aconselho a imprimir no 120, porque assim vai ficar bem mais bonito, bem mais estruturado e possibilita que eles utilizem marcadores. Finalizado o nosso projeto, agora é hora de vocês tirarem bastante fotos, postarem nas redes sociais, divulgarem muito esse produto inovador, fazerem vídeos, né, mostrando como ele faz essa abertura especial e assim vocês conseguirem vender por um valor muito legal. E nos vemos na próxima aula. Tchau!